Nós estamos em vias de votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E é sabido por todos os deputados que há uma polêmica nesta lei. Talvez seja uma falsa polêmica, mas há uma polêmica. Se nós teremos mantido pelo governador Carlos Alberto e pelo seu secretário Mauro Ricardo, ou não, se teremos mantido aquele artigo que propõe que o Fundo de Participação dos Estados, que hoje repassa à Assembleia Legislativa, ao Ministério Público e ao Tribunal de Justiça, cerca de 540 milhões de reais ano, que daria em torno de 2 bilhões nos 4 anos, ou 3 anos próximos, 2 bilhões, 1,5 bilhão, se será retirado, portanto, esses 3 poderes, ou esses 2 poderes mais o Ministério Público, perderão esses recursos, e isso repassará para os cofres do Estado, ou se irá manter da forma como era anteriormente, através de uma emenda que possivelmente viria, e essa emenda retiraria o FPE do Estado e repassaria ou recolocaria novamente nos poderes já citados aqui, mais o Ministério Público. A partir daí, há 2 conclusões. Primeiro, se o Estado, de fato, tem necessidade de recursos, ele vai pedir de volta esse dinheiro. E aí me surpreende, porque a base do governo certamente irá votar favorável. Eu ouvi algumas pessoas dizendo que não votariam favorável, mas eu acho que vota favorável. Afinal, o governador está pedindo que mantenham os 550 milhões no seu cofre. Caso contrário, e isso é uma prova óbvia, que com 550 milhões há possibilidade de se pagar despesas continuadas, porque não é despesa de capital, é uma despesa continuada, as promoções, as progressões e o reajuste, com esses 540 milhões, perfeito, dá 1 bilhão, pode se pagar. Caso contrário, o governo abra mão, por um acordo tácito, abra mão desses recursos, significa que ele não precisa de dinheiro, porque a Assembleia Legislativa devolve. Os outros poderes, muitas vezes, têm feito gastos que, sabidamente, são gastos que vão muito além daquilo que, num momento de crise como esse, seria o esperado, como alguns auxílios que são feitos. E aí, senhores deputados, nós ficamos numa dúvida. Ou o governo tem dinheiro e, portanto, não precisa que esses recursos sejam a ele devolvidos e pode pagar tranquilamente, ou o governo não tem dinheiro e vai ficar com esse recurso, o que ele possibilita também pagar, porque terá 540 milhões de reais a mais. Então, veja, toda essa polêmica que foi criada e trazido para cá vários outros elementos, e trazido às federações e debatido com as federações, o que é legítimo, que a sociedade toda deve participar, mas não pode ficar numa parcela como se o servidor público fosse o vilão da história. Como se nós não tivéssemos passado 1 ano atrás, deputado Pérez, por um processo extremamente difícil aqui na Assembleia Legislativa, onde, entre outras coisas, o governador Carlos Alberto resolveu mandar para cá um projeto que foi aprovado e que fez com que os servidores públicos perdessem 800 milhões de reais, ou 157 milhões para alguns, o que daria 1 bilhão e 300 milhões de reais, do seu fundo de previdência. Então, tudo o que o governador Carlos Alberto está fazendo hoje é nada mais do que retórica. A verdade é que o governador está sinalizando para algumas federações, confederações, que é possível sim que se faça um investimento com dinheiro do servidor público para garantir eleições de vereadores, prefeitos e as próximas eleições parlamentares. Infelizmente, do que se deduz desse falso discurso, deputado Francisquini, se tem ou não tem recurso, o problema não é recurso, o problema é para onde vão esses recursos. E aí que me desculpem aqueles que acham que tem que tirar o servidor público para colocar na rodovia ou para colocar na ferrovia. Nós já fizemos isso lá atrás. Essa casa já aprovou um brutal aumento de impostos, um brutal aumento que foi um saque na Previdência e mais ainda no IPVA, e deu o discurso para que o governador dissesse aos 4 cantos que este é o único estado da federação que está equilibrado. Mas como o governador, como eu falei ontem, tem uma memória que às vezes tem uma amnésia seletiva, a impressão que dá é que o governador Carlos Alberto esqueceu, como disse um ex-presidente da República, tudo o que havia dito e escrito antes. Espero que nós possamos resolver as pendências, e isso aí cabe, obviamente, a quem negocia. Mas, volto a dizer, de nossa parte, deputado Maurício, não haverá, em hipótese alguma, nenhum tipo de facilitação para que, mais uma vez, os servidores públicos percam, porque senão nós colocamos nas costas de quem sempre carregou
o peso, mais um pouco de peso.